Meus amados irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor. Eu gostaria de começar essa videoaula, que é a primeira que nós estamos fazendo nesse formato, né, dentro do curso de Teologia do Seminário da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Pendão Real. E antes de entrarmos na matéria propriamente dita, né, nossa pneumatologia, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus e também passar para os irmãos algumas dificuldades que nós tivemos para chegar a esse ponto aqui. Falar, por exemplo, que a gente fazia aqui a edição, né, a gravação, né, dos vídeos. Para essa gravação chegar a vocês, isso aqui já é fruto do trabalho aí de uns 15 dias, mais ou menos, que eu estou trabalhando em cima desse vídeo, melhor, desse programa, né, de edição de vídeo. Já fiz uma gravação que durou, a aula, essa primeira aula, teve uma duração de mais ou menos 1 hora, e depois, durante a edição, por falta de habilidade minha, eu consegui deletar tudo e perder todo o trabalho que já tinha feito, e a gente começa tudo de novo, né? Então, são algumas dificuldadezinhas que a gente passa, né, para tentar aprender, né, a lidar com os dispositivos de mídia e passar para os irmãos. Então, não pense você que é uma coisa muito fácil, né? Para quem já sabe, né, para quem já conhece, tudo bem, mas a gente que está aprendendo, principalmente a lidar com essa tecnologia nova, ainda vou ter que apanhar um pouquinho. Então, com muito sacrifício, e pesquisando, e vídeo no YouTube e assim por diante, a gente chegou a esse produto aqui. Então, agradeço a Deus, agradeço a minha esposa, Roide, a toda a minha família, toda a igreja que tem nos apoiado e tem nos colocado também a necessidade, né, de colocar mais esse produto à disposição dos irmãos. Espero que seja útil, que você faça bom proveito dele, tá bom? Deus te abençoe. Agora, entrando particularmente dentro da nossa matéria, né, desse curso, vamos falar hoje a respeito de pneumatologia, uma palavra talvez nova, né, para alguns, mas na verdade o que nós vamos falar aqui é sobre o Espírito Santo, então, sobre a obra do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo, como nós entendemos a pessoa do Espírito Santo em contato com a nossa vida, né, enquanto cristãos, tá bom? Então diz aqui, eu recomendo a você que faça uma boa leitura da apostila, que já foi distribuída aos nossos irmãos, alunos do curso. Leia. As nossas aulas, elas serão divididas, né, em 4 aulas por matéria. Essa é a primeira delas. E no final dessas 4 aulas, nós vamos nos reunir presencialmente para fazer uma prova. Mas antes de chegar na prova, né, depois que você assistiu às aulas, que você leu a apostila, ou que você esteve conosco pessoalmente, quiser tirar dúvida, entre em contato, né, com o responsável do curso, o professor, tire as suas dúvidas, né? É uma forma nova, tá? Só para você ter acesso à matéria de estudo, e você pode estudar isso em qualquer lugar onde você estiver, na sua casa, no horário disponível que você tiver, pode ser à noite, ou na hora que você precisar, você vai lá, assiste novamente, tá? Tira suas dúvidas e entre em contato conosco. No final, a gente se reúne, faz a prova e passa para a próxima matéria, ok? Dentro da pneumatologia, conforme eu disse, nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. Na apostila, logo na página de rosto, você tem lá um versículo, João capítulo 16, versículo 13, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bom, sendo assim, já adiantando, né, falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, eu digo a você que a gente precisa saber do que nós estamos falando, e eu penso também que não é só o cristão, mas todo ser humano, de um modo geral, ele tem duas coisas que ele precisa se interessar, que ele deveria aprender, não deveria negligenciar de forma alguma. É conhecer duas coisas. Em primeiro lugar, todo ser humano tem a obrigação de buscar conhecer a Deus. Deus existe e ele precisa ser buscado, precisa ser desejado, precisa ser conhecido. Em segundo lugar, todo ser humano ele deve também ter a obrigação de conhecer a si mesmo. Porque quem conhece a si mesmo sabe das suas possibilidades, das suas limitações, das suas carências. Quem não se interessa por conhecer a si mesmo acaba sendo conduzido e levado por outras pessoas, que acabam tendo o controle, o domínio sobre as demais. Então, tem aquela história da pessoa que estuda e tem o analfabeto, né? A gente está falando de conhecimento secular. Mas a respeito de si mesmo, existe também essa situação. Pessoas que conhecem a si mesmo e pessoas que vão passando a vida sem nunca parar para pensar nisso, sem nunca se preocupar, e acaba repetindo erros porque não conhece a si mesmo. Tá? Então, aqui nós estamos iniciando uma fase de estudo que não é fácil, né? Talvez seja a parte mais difícil, que é estudar a respeito de Deus. O Espírito Santo é Deus e é sobre ele que nós vamos estudar. A pneumatologia fala sobre isso. A primeira coisa que eu gostaria de passar para os irmãos sobre essa questão de Deus, Espírito Santo, algumas questões, algumas coisas, que nós vamos falar a respeito de Deus, mas que são o ponto de partida que a gente precisa entender. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus e ele não é homem. Por que isso é colocado logo de início? Porque no nosso raciocínio, na nossa mente, nós temos uma tendência a, quando se fala de relacionamento entre pessoas. Deus também é uma pessoa, ok? Mas só que Deus é uma pessoa diferente, porque Deus não é humano, Deus não é homem, Deus é Deus. Então, há que se fazer uma diferença para início de conversa, porque se nós não colocarmos essa situação, nós temos a tendência a ter um tipo de relacionamento com Deus como se ele fosse homem, ou como se ele tivesse atributos de homem, mas não é assim que funciona. Deus é Deus e nós somos homens. Algumas coisas que Deus tem, nós também temos de forma parecida. Algumas, digamos assim, coisas que Deus faz, que é possível Deus fazer, algumas coisas é possível que o homem consiga fazer também. Como, por exemplo, uma das maiores características de Deus é que ele é criador. E o homem, o ser humano, ele, logicamente, respeitadas as devidas limitações, o homem também é criador. Ele não é criador como Deus, ele não vai criar o que Deus criou, mas o homem também tem a capacidade de criar. Basta eu afirmar aqui, por exemplo, que o homem é o ser vivo que tem a capacidade de criar arte. A arte em si é uma criação humana. Toda vez que você cria uma música, uma poesia, uma pintura, uma escultura, um objeto artístico qualquer, você está desenvolvendo a sua capacidade de criação. E existem outras coisas mais, outras características que o homem tem e que elas são parecidas, são semelhantes a que Deus tem também. Mas isso não faz
do homem Deus, e nem jamais Deus será homem. Apenas existe uma relação de semelhança. Se você se lembra lá do início, né, do livro de Gênesis, quando Deus decidiu, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, decidiu formar o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, eu entendo que nós temos, sim, alguma semelhança com Deus. Nós somos, de certa forma, de alguma forma, parecidos com Deus em vários aspectos, né? Então, essa é uma capacidade, uma possibilidade, né? Mas para por aí, né? Semelhança. Semelhança não é igualdade. Semelhança não quer dizer que seja a mesma coisa. Conforme o próprio termo se refere, é semelhante. Semelhante. Tá? Então, fica bem caracterizado essa ideia, para quem pensa errado, né, que nós vamos nos relacionar com Deus, sim, mas Deus não é homem e o homem também não é Deus. Okay? Segundo ponto que eu queria colocar é que Deus, ele não é limitado, né? Deus é eterno, Deus é todo-poderoso. Então, aqui eu já faço essa distinção, né? Porque o homem, sim, é limitado em vários aspectos. A começar, por exemplo, pelo tempo. Nós nascemos numa data determinada, começamos a nossa vida, vamos passar a nossa infância, adolescência, a fase adulta, e um dia nós vamos morrer. Isso dá conta da nossa limitação. Então, o homem é limitado. Perdoe. Então, o homem é limitado. O homem é sujeito ao tempo, o homem é sujeito a enfermidades, o homem é sujeito a uma série de coisas que são próprias do homem. Deus não tem limitação alguma. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Por isso ele é Deus. Tá? Outro pensamento errado, terceira coisa que eu queria falar a respeito, né, do Espírito Santo, é que algumas pessoas também pensam muito errado a respeito disso e colocam o Espírito Santo assim numa classe de, como se fosse uma força, uma energia, uma onda, alguma coisa assim. O Espírito Santo, ele não é energia. Ele é sim todo poder, mas não é uma energia propriamente falando. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Como é que eu vou me referir a uma pessoa como sendo apenas um poder, apenas uma força, apenas uma energia? Não. O Espírito Santo não é isso. Eu penso que chega a ser até uma... Isso aí sou eu que estou falando, né? Chega a ser até uma ofensa, né? Você colocar Deus numa coisa que ele não é. Eu fico pensando assim, a meu respeito, por exemplo, eu sou uma coisa. Quando alguém diz que eu sou uma coisa que eu não sou, eu fico até chateado com isso, né? Poxa, como é que essa pessoa está dizendo que eu sou isso? Eu não sou isso. Então, nesse sentido, eu imagino que a pessoa de Deus, ele não vai gostar muito quando alguém o classifica, quando alguém o coloca como sendo uma coisa que ele não é. Então, ele não é uma energia, não é uma força. Deus é uma pessoa que está aqui agora, nesse momento, a todo instante, está ao nosso lado, está ouvindo eu falar essas palavras. Glória a Deus. E outra coisa a respeito também do Espírito Santo é que, diferentemente do ser humano, das pessoas que existem, que são limitadas e que têm tempo, nós temos um corpo físico. O corpo físico, ele é formado de matéria, né? De células, de tecidos, de um organismo, né? de átomos. Mas o Espírito Santo, ele não possui matéria. Ele é um ser, ele é uma pessoa imaterial, que
embora sendo imaterial, ele interage, ele afeta o mundo material a tal ponto de criar esse mundo material. Então nós vamos ver daqui a pouquinho uma leitura, nós vamos fazer daqui a pouco, como é que é essa interação de algo que é imaterial com o material. Então Deus, o Espírito Santo, ele não é físico, tá? Mas ele é metafísico, né? Digamos assim. Eu gostaria de continuar, então, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa, para ser enquadrado nessa analogia aqui, você pode me acompanhar isso usando a apostila, que eu vou ler aqui agora. Logo na primeira página, começa a nossa leitura lá, pneumatologia, conceito geral. Segundo ponto vai falar sobre a personalidade do Espírito Santo. E aqui diz o seguinte: contém em si mesmo os elementos de existência pessoal. É difícil definir personalidade quando é atributo de Deus, conforme eu falei. Deus é Deus, homem é homem. A gente está falando de um atributo que existe tanto em Deus quanto no homem, mas só que de Deus a gente tem que entender de uma maneira diferente. Tá? Deus não pode ser aquilatado pelos padrões humanos. Pode-se dizer que a personalidade existe quando se encontram em uma única combinação 3 elementos. Vamos falar sobre eles. Inteligência, é o primeiro. Emoção, segundo. E volição, que é vontade própria. Tá? Então, esses 3 elementos é necessário que eles existam ao mesmo tempo, simultaneamente, para que alguém possa se dizer que estamos nos referindo a uma pessoa. Sobre essa questão de inteligência, eu queria para dar uma ideia, né, do que significa isso, a inteligência no Espírito Santo de Deus, que você faça esse exercício e tente se lembrar de algum versículo ou de alguma coisa que você possa afirmar em que o Espírito Santo existe essa característica de inteligência. Eu poderia citar aqui, mas eu deixo esse trabalho contigo. Como é que você pode afirmar que existe inteligência no Espírito Santo de Deus? O que será que o Espírito Santo de Deus já fez e que para fazer determinada coisa houve a utilização de inteligência? Eu vou te citar aqui um exemplo, fugindo um pouquinho só para você entender do que nós estamos falando. Uma vez eu li um livro, não me lembro nem o nome do livro, o autor, não me lembro. Só sei que, falando a respeito de inteligência, o autor dizia o seguinte, de um objeto, ele estava se referindo a uma ratoeira. E segundo o que o autor dizia lá no livro, ele falou assim, isso é um objeto que ele só poderia ter sido idealizado, só poderia ter sido criado por alguém que tivesse muita inteligência. Porque cada peça que compõe aquela... A gente olhando assim parece tão simples, né? Uma ratoeira. Mas cada pecinha foi inteligentemente projetada para que ela tivesse um determinado tamanho, para que ela tivesse uma determinada flexibilidade, para que ela fosse colocada de uma forma em que aquele objeto funcione mediante determinadas circunstâncias. Qual seria essa circunstância? Que um animal, no caso o rato, ele vai chegar lá, quando ele tocar naquele alimento, o objeto vai disparar e vai produzir o efeito que o autor desejava. Então, cada pecinha é colocada e projetada, e cortada e montada com muita inteligência para que funcione daquela forma. Ora, parece uma coisa tão simples, tão natural, tão simples, né, para nós. Eu vou olhar assim uma ratoeira e vai dizer assim, poxa, isso aqui é tão simples. Simples para nós que somos inteligentes. Mas quando a ratoeira não existia, e alguém teve
o projeto, a ideia de criar aquele objeto ali, se envolveu muita inteligência. E assim, é um exemplo que eu estou citando. Existem muitas coisas que nós podemos fazer e que ninguém mais, né, nenhum animal, nenhum ser vivo é capaz de fazer aquilo que o homem faz, simplesmente porque lhe falta inteligência. Inteligência essa que nós herdamos ou recebemos de Deus. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, emoção. Emoção também é uma coisa que algumas pessoas dizem, né, que os animais ficam tristes, ficam alegres e não sei o quê. Bom, os animais também têm alma, né? E emoção é uma coisa que foi colocada ao homem e que é característica, né, do ser humano, assim como é característica de Deus também, pelo fato de ser uma pessoa, né? Então, todos nós que somos considerados, estudados como pessoa, nós temos que ter essas três coisas que nós falamos, e emoção é uma delas. Eu apenas faço uma ressalva aqui de pessoas que se deixam levar muito, né, pelo aspecto da emoção. Mas a emoção é característica do ser humano. E terceira característica importante também é a vontade, tá? Vontade própria, tá? Falando sobre vontade própria, eu vou citar um exemplo também aqui de um fato que aconteceu recentemente, que eu achei até interessante, depois eu ri comigo mesmo. Eu estava precisando fazer um contato com um banco, né, esse negócio de aplicativo aqui, e acho que essas empresas de telefonia, eles também têm isso. Hoje em dia se fala muito da tecnologia 5G, né, e às vezes a gente está fazendo contato, né, com um aplicativo, com um programa, né, e nós temos a impressão de que estamos falando com uma pessoa, ser humano. Mas, no decorrer do diálogo, a gente, de vez em quando, a gente se dá conta de que aquele com quem nós estamos conversando não é uma pessoa, é um algoritmo, né, um programa de computador que ele foi programado para fornecer respostas mediante perguntas bem definidas. Então eu comecei lá o chat lá, comecei a conversa lá e fui dando algumas informações. Aí quando chegou num determinado momento, o programa que estava lá me fez a seguinte colocação: seja mais objetivo, seja mais específico para que eu possa te entender. Aí eu parei para pensar, aí eu me dei conta, falei assim, agora que eu estou entendendo. Eu não estou conversando com uma pessoa. E aquilo que eu coloquei para ele ultrapassou a capacidade de dados que ele é capaz de absorver. Ou seja, eu coloquei coisa demais, ele quer que eu seja mais objetivo, ou seja, ele só está programado para oferecer respostas a determinadas palavras-chave. Então, se eu usar aquela palavra-chave, né, ajuda, aí ele já sabe que eu quero ajuda. Se eu usar a palavra alguma outra palavra lá, ele vai me dar a resposta daquela palavra que eu usei. Agora, se eu falei demais, ele vai dizer assim, não, eu não entendo isso aí. Fica subentendido, né, que ele não é capaz de me fornecer resposta para algo tão complexo. Ou seja, ele não tem vontade própria, ele não tem inteligência. O programa, ele tem apenas a capacidade de fornecer resposta para esse tipo de pergunta. Então, eu que tenho que fazer a pergunta certa para que ele me dê a resposta pronta que ele tem lá. Aí eu me toquei nisso, né, me liguei e falei, não, realmente, eu não estou falando com a pessoa certa, porque, na verdade, isso aqui não é nem uma pessoa, isso é só um programa. Hoje em dia é difícil até a gente falar com um atendente pessoal, eles colocam atendente virtual, né? É difícil você falar com uma pessoa do outro lado, porque às vezes nem existe essa pessoa, já foi colocado aquele programa exatamente para substituir a pessoa. Então, essas considerações que eu queria fazer
para a gente diferenciar, né? Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele tem essas 3 características que são próprias de uma pessoa, não de um ser humano, de uma pessoa. Tá? Ele tem inteligência, emoção e vontade própria. Ok? Bom, eu queria te convidar agora para nós fazermos uma leitura da Palavra de Deus dentro do nosso assunto aqui de pneumatologia, de Espírito Santo. Tá? Queria te convidar inicialmente para você abrir comigo no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Vamos entrar um pouquinho no contexto do que está acontecendo aqui, quem está falando com quem, sobre o que está sendo falado e em que circunstâncias. Ok. Você já sabe a história de Jó, né? Se você conhece ou já ouviu, participa, né, de alguma igreja, você conhece a história de Jó, você sabe que ele era um homem rico, era um homem que tinha uma família grande, né, uma família abençoada, que ele tinha muitos bens, muitos animais, empregados e por aí vai, tinha boa saúde, tinha tudo isso. Aí num certo dia, né, Satanás apareceu lá na presença de Deus, e eu acho muito lindo, né, muito lindo aquela parte, né, em que o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó, e ele diz: viste lá o meu servo, homem temente, fiel, temente a Deus, se desvia do mal, né? Então Deus, ele dá um testemunho, e Deus fala a verdade, ele dá um testemunho a respeito de Jó, que bate assim até uma certa inveja, né, da nossa parte. Já pensou? Imagina se Deus falasse isso a respeito de mim, homem fiel, temente a Deus, né, que se desvia do mal. Rapaz, o cara tá bem na fita, né? Mas o que acontece? Nesse momento que Deus dá esse testemunho de Jó, que fala a respeito dele, Jó ainda não estava no nível desse versículo que nós acabamos de ler aqui. Jó era assim, um homem temente, era um homem fiel, mas ele conhecia Deus em função daquilo que entrou ao seu ouvido. Ele ouviu falar a respeito de Deus. Ele, se fosse nos dias de hoje, eu diria o quê? Ele é um crente. Porque um dia ele ouviu a palavra da salvação, a palavra da cruz, o evangelho. Essa palavra transformou a vida dele, ele já se tornou uma nova criatura. Tem relacionamento tanto com Deus quanto com o restante da família de Deus, né, os nossos irmãos, né, compartilha, né, da mesma fé. Ok, tudo certinho, tudo bem. Mas o nível de relacionamento desse homem, ele está num determinado padrão, porque ele ouviu falar de Deus e essa palavra transformou a vida dele. Mas você sabe que na história de Jó, depois de passar por todo aquele sofrimento que ele passou, perder seus filhos, perder seus bens, né, sua fazenda, perder a sua saúde, de ser julgado pelos seus amigos, isso provocou uma marca muito profunda na vida de Jó. Isso aí, essa experiência toda, né, ao longo desse tempo aí que Jó passou por esse processo aí, isso aí gerou algo mais profundo, uma experiência mais profunda daquele homem com Deus. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, uma coisa é você estudar a respeito de Deus, uma coisa é você fazer a obra de Deus, outra coisa é você conhecer a Deus como Ele é. Aí a coisa se torna pessoal. Estamos falando aqui de pessoa, né? Esse relacionamento se torna pessoal.
Não foi ninguém que te contou, não foi ninguém que te disse. A coisa passa a ser, por que você fez isso? Por que você está falando isso? Por que você acredita nisso? E você vai dizer assim, eu não tenho explicação. Me permita aqui fazer um outro comentário a respeito disso. O homem, lá no Novo Testamento, o homem era paralítico. Era paralítico. E você sabe que, assim como todo crente, vamos dizer assim, membro de uma igreja, você tem que seguir regras, tem que seguir normas, tem que seguir doutrina, né? E no tempo dele haviam os fariseus, haviam os saduceus, haviam, digamos assim, as pessoas importantes, né, os religiosos importantes da época. Aí quando esses religiosos eles se deparam com esse homem, sabendo que ele era paralítico, agora vê ele andando e carregando uma cama nas costas, sendo um dia de sábado, vai de encontro a toda a lei dos judeus, falando, não pode fazer isso. Como é que você está fazendo uma coisa dessa um dia de sábado? Eu acho interessante a resposta dele. Olha, eu não sei quem é ele, não sei quem foi que fez isso comigo, só sei de uma coisa. Eu era doente e hoje eu estou curado. Eu estava mal e agora eu estou bem. Eu não sabia, alguma coisa mudou na minha vida. Ele mudou a minha vida. E isso, eu não tenho explicação, não tenho como explicar isso. Não está escrito em lugar nenhum, eu não sei do que se trata, só sei de uma coisa. Eu tive uma experiência com ele. Então isso é espiritual. Isso é espiritual. Não tem explicação. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida, talvez você tenha experiência a esse respeito. Você já pode ter passado por alguma situação, algum momento em que você correu algum risco, você poderia ter se acidentado, você poderia ter até morrido. Mas alguma coisa aconteceu e você não sabe bem explicar como é que foi que isso aconteceu, como é que você chegou, né? Como é que você superou aquele problema, passou por um livramento, e que alguém te perguntar, mas como isso aconteceu? Você vai dizer, não sei, só sei de uma coisa, eu estou aqui, eu passei, eu venci. Então, existem certas situações, existem certas experiências que é pessoal, não dá, nem tente explicar, é você e Deus. Então, são fatos, são relacionamentos que vão acontecendo, tá? Na esfera espiritual. E é por isso que estamos aqui estudando pneumatologia. Tá? São coisas que não há como negar, mas também não tem como explicar. O Espírito Santo, ele tem essa natureza. Mais uma vez, fazer uso aqui de um outro texto da Bíblia, quero te convidar também, dentro do nosso, para não fugir do nosso assunto, né? Estamos dentro da pneumatologia, eu queria te convidar para lermos, meditar um pouquinho no Salmo 139. Eu quero que você leia aqui comigo. Eu vou ler junto esse salmo todo, para nós entendermos o que há de espiritual nesse salmo, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e me puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que aí tu estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite
será luz em volta de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muito linda essa passagem, né? Muito linda essa mensagem. Mas eu preciso te dizer uma coisa mesmo, se você já não percebeu, que a mensagem que é falada a respeito desse cântico, né? Esse salmo de Davi, ele nos deixa claro que estamos nos referindo a uma pessoa, no caso quem escreveu, estamos referindo a uma pessoa que ele está num nível profundo de relacionamento com Deus. Ele não é superficial, ele fala de coisas aqui que um homem natural jamais falaria, ou talvez não seja nem capaz de entender ou de citar, né? O homem natural, ele fala de coisas, né, mais corriqueiras, né, do dia a dia, mas quando ele fala aqui, né, em primeiro lugar, ele já reconhece logo de cara que essa ciência toda, esse conhecimento, é algo que está muito elevado, muito acima do seu pensamento. E ele começa a fazer a colocação correta de onde está Deus e onde está ele, né? Que por mais que ele pense, por mais que ele se refira ao relacionamento dele com Deus, existem coisas aqui que fogem acima do entendimento dele. É maravilhoso demais. E ele coloca uma coisa interessante: para onde eu vou, né? Tem como eu me esconder de ti, ou do teu espírito, no caso? Como eu posso fugir da tua presença, fugir da tua face? Então ele entende aqui que Deus está lá em cima no céu. Esse lá em cima é só uma forma de expressão, porque é muito distante, né? Muito longe. Deus está lá embaixo no inferno, que não é o centro da terra, mas é lá embaixo. Assim como o céu é tão lá para cima, o inferno é tão lá para baixo, né? E Deus está tanto lá em cima quanto lá embaixo, e está aqui também. Eita, que Deus maravilhoso! Como é que eu vou entender uma coisa dessa? Porque eu sou homem, e homem é limitado. Eu estou aqui, e se eu quiser ir ali na esquina, eu preciso sair daqui e ir para lá, né? Eu estou me referindo só à esquina, né? Então imagine você, que se daqui para ir à esquina, eu já sou limitado, eu não consigo estar aqui e ali ao mesmo tempo, mas ele diz que Deus está lá no céu, até lá embaixo no inferno, e está aqui também. Então, a gente já percebe que é diferente. É diferente. Existe embora o homem tenha sido criado imagem e semelhança de Deus, mas Deus é algo completamente diferente, né?
O homem é limitado, Deus não é. E ele fala disso aqui. O que é luz? O que é treva? Para mim faz diferença, mas para Deus não. Para Deus a luz e as trevas são a mesma coisa. Eu, como homem, me ofendo, assim como o autor do Salmo aqui, ele também se ofende com certas coisas. Mas isso não acontece com Deus. Você vai ver que lá no final desse salmo, o salmista ele faz uma colocação aqui que uma pessoa apressada, ele não vai ficar meio difícil de entender por que uma pessoa, digamos assim, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, uma pessoa, né, que está nesse nível de relacionamento com Deus, vai falar aqui que odeia com ódio, né, os seus inimigos, que são os inimigos de Deus. Não parece que existe aí uma contradição? Como é que pode existir ódio num coração onde deveria existir amor? Mas não há contradição nenhuma. Aqui ele está falando da sua sinceridade. Eu vejo às vezes, e principalmente entre nossos irmãos na igreja, eu observo isso, porque faz parte do ser humano. Nós tentamos maquiar as nossas impurezas. Então, digamos assim, se uma pessoa se aborrece, fica chateada com alguma coisa, e às vezes em determinada situação, para lidar com alguém, ela não quer demonstrar que ela está aborrecida, que ela está chateada, ela faz uma cara, né, coloca uma máscara de bonzinho, ou então coloca uma imagem de santo, tentando parecer para alguém que você não ficou chateado não, mas lá no fundo você sabe que ficou. Então, o que o salmista faz aqui, no seu relacionamento com Deus, é não usar máscara, é não tentar fantasiar o que ele está sentindo. Ele é homem, é ser humano. E ele tem alguma coisa que aborrece ele. O que está aborrecendo ele? Pessoas que são contrárias a Deus. E ele ama tanto a Deus que ele tende a ficar do lado de Deus. E quando ele vê pessoas que estão fazendo essa afronta a Deus, ele demonstra o seu desconforto, o seu ódio. Mas aquilo não quer dizer que ele odeia a pessoa. No fundo, se você pegar o contexto, você vai ver que ele odeia aquela atitude. Porque no momento em que aqueles que ele considera como inimigo mudarem a sua atitude, acabou o problema. Então o problema dele não é com as pessoas, não é com os inimigos, é com as atitudes que as pessoas tomam. Mas nós, enquanto irmãos, enquanto igreja, de uma certa forma também não agimos assim, porque nós costumamos tratar as pessoas, né, e usando assim tentando maquiar, tentando fantasiar, esconder os nossos verdadeiros sentimentos. Tá? Isso é questão política, né, sociológica. A gente, para viver bem com a pessoa, para viver bem com um grupo, com uma determinada igreja, eu tenho digamos assim, uma aparência, eu tenho um status politicamente correto. Tá? O dia que eu demonstrar que eu estou chateado, que eu estou aborrecido, né, ainda que tenha um motivo justificável para aquilo, alguém vai dizer, não, você precisa se controlar, você precisa vencer aquilo ali. E aí a gente bota a capa de santinho, a capa de piedoso, quando lá no fundo não é nada daquilo que você está sentindo. Então, você expor aquilo que você está sentindo com sinceridade em determinado momento, com respeito às pessoas, ok? Com respeito. Isso não quer dizer que você esteja errado, que você esteja em pecado, não. Você está sendo humano. Todo ser humano fica alegre, fica triste, fica com raiva. Tá? Se houver um motivo justificado para aquilo, não tem nada de errado nisso. Então, é isso que o salmista está colocando aqui. Então, sobre essa questão, né, desse relacionamento a nível espiritual,
diferente, né, do relacionamento social, relacionamento político e por aí vai, relacionamento hipócrita. Eita! Mas é o que nós costumamos viver, é o que nós costumamos fazer com as pessoas. Nós vestimos capas e máscaras o tempo todo. Tá? Mas quando se refere ao seu relacionamento pessoal com Deus, tá? Eu volto ao texto lá de Jó. Olha, Senhor, está falando com Deus. Olha, Senhor, antes eu te conhecia, pelo que eu ouvi falar, mas hoje, agora, nesse momento, meus olhos te veem. Esse ver não é simplesmente do verbo enxergar. Esse ver é como se ele dissesse assim, agora eu te conheço. Depois de tudo que eu passei, depois da minha experiência pessoal, agora eu posso dizer, Senhor, agora eu sei quem é Deus, agora eu te conheço. Eita glória! Então é isso que Deus espera de nós, irmãos. É esse tipo de relacionamento que nós devemos buscar a ter com Deus. Tá? É por isso que nós estudamos a pneumatologia, para que nós possamos entender um pouquinho mais a respeito da natureza de Deus, como Ele é, o que Ele é e quem somos nós. Tá? Bom, não vou muito além, já está ficando um pouquinho extenso, né, a nossa primeira aula, mas eu vou deixar, a partir da próxima aula nós vamos falar de outros assuntos, e eu espero que você aproveite bastante e que dê continuidade aos seus estudos aí. Tá? Que Deus abençoe, que Deus te ajude, né, no decorrer desse curso, e vamos agradecer a Deus e orar, né, por essa oportunidade, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor.